Estou jogando a tela. Já foi, pode ir, pastor. Opa, que bom, né? Então, meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto de oração e estudo bíblico hoje, pela primeira vez através desse aplicativo do Google, né, que é o Meet, uma experiência nova, a gente poder ver os irmãos e falar uns com os outros, né? A transmissão, às vezes, só pelo Facebook ou pelo YouTube, ela não permite essa interação, né? Nesse aplicativo a gente pode conversar, os irmãos terão a oportunidade depois de fazer pedidos de oração, os irmãos poderão orar daí das suas casas também. A gente vai fazer uma reunião de oração mesmo. A gente vai ter um solo daqui a pouco, tem alguém que vai cantar no nosso grupo. Nós vamos ter também um hino que nós vamos cantar juntos. Isso, cada um na sua casa, cantando, e a gente vai fazer aí um belo coral. E depois o estudo da palavra que a gente tem feito todas as quartas-feiras. Tá? Sejam bem-vindos e vamos espalhar essa ideia aí, vamos divulgar para que nas próximas semanas outros irmãos também possam usar esse aplicativo. Desse jeito aí também a gente quer criar classes de escola dominical, isso, classe de adultos, de jovens, adolescentes. Vai ser nesse sistema também, as pessoas poderão interagir, certo? Então, a gente pretende fazer dinamizar mais ainda o contato entre os irmãos, que nesse tempo aí de isolamento social a gente ficou bem afastado uns dos outros, né? Ainda bem que a gente mantinha contato com um ou com o outro, ou através das transmissões, ou através do WhatsApp, mas eu penso que assim a gente já começa a manter mais contato, certo? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos através desse aplicativo, Senhor Deus. Obrigado por essa ferramenta que o Senhor nos dá, em que podemos nos reunir, ó Deus, nos encontrar para buscar a Tua face, para orar, intercedermos uns pelos outros, para estudar a Tua palavra. Quero te agradecer cada irmão que está conectado aqui conosco agora. E pedir por aqueles outros que não conseguiram, não puderam, que nas próximas transmissões outros irmãos possam também chegar. Abençoa, Senhor, eu te peço, cada irmão na sua casa, aqueles que estão enfrentando dificuldades, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitando de direção, da solução de problemas. Vem de encontro, Senhor Deus, a cada coração nessa noite. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, as Tuas igrejas espalhadas pela face da terra. Todos estão enfrentando de alguma forma esse problema, essa pandemia. Que Tu esteja à frente de tudo, que o Senhor faça cessar, ó Pai, essa pandemia o mais breve possível. Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Amém. Quero ler, irmãos, o Salmo 18. Tem mais alguém chegando aí? A irmã Shirley. Shirley está chegando aí, cadê ela? Ali porque não, aqui já entrou. Oi, Shirley. Estou aqui. Estou vendo a irmã Darlene também. Olha que legal. Eu não estou vendo, não. Meninão. Irmão Valci. Que bom ver vocês, gente. Aquela grande aqui, aquela dele que... E agora a gente vai fazer a leitura bíblica, que se encontra no Salmo 18. Não na sua casa. É? Salmo 18, que nos diz o seguinte. É isso aí. Quem? Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos. Um salmo de louvor, de adoração, de confiança em Deus, em meio às dificuldades, em meio às aflições, o salmista confiava no Senhor. Amém. E que essa confiança também esteja em nós, para vencermos as lutas do dia a dia.
Gostaria de dizer para os irmãos que todos os irmãos têm o microfone aberto, né? Então, às vezes, dentro de casa pode acontecer, né? Alguém chamar, um barulho, uma coisa ou outra. Aí, nessa aula, os irmãos podem fechar o microfone, né? Se precisar sair, não tem problema, pode sair um minutinho e volta. A gente entende que quando a gente está dentro de casa, essas situações podem acontecer. Alguém chama, o telefone que toca, né? Então, a gente compreende. Mas, na medida do possível, se for conversar com alguém em casa ou atender um celular, desliga o seu microfone, tá? Eu ouvi dizer que eu aqui posso desligar o de todo mundo, não sei como, mas eu ouvi dizer que tem essa ferramenta aqui, que eu silencio todo mundo. Só que eu não tenho ainda onde mexe. Você vai aprender depois. A gente vai aprendendo, tá? Pode. Então, nós vamos ter agora um momento de oração, nós vamos estar orando. Não sei se algum irmão tem algum motivo, algum de oração, que queira apresentar. Existe esse que é geral, né? Dessa pandemia. Nós sabemos. Mas se alguém tiver um motivo especial, assim, na sua família, na sua vida, quiser apresentar, nós vamos orar. Eu quero pedir para minha família. A Marilene pedindo para a sua família. Não, Eu também quero pedir. Da Ilza. É porque eu não vi. A minha mãe Rosita Não, eu falo. pede oração. Eu peço oração pela minha saúde. Também para Deus nesse mundo É aquela horroroso. que canta, é a mãe e a irmã. A mãe e a irmã dela, daquele... A irmã Adelaide tem um pedido? Eu quero pedir pela nossa saúde, minha e de Osvaldo, e pela minha família também, pelos meus filhos, os que já estão indo trabalhar, que Deus possa estar guardando, e por todos em geral. Muito bem, temos 3 pedidos de oração. Eu Então, quero esses pedir 3, também, pastor. um minutinho só, a gente vai dividir, tá? A gente vai pedir ao Marquinhos para ele orar por esses 3 pedidos que foram feitos, da Ilza, da irmã Marilene, da irmã Rosita e da irmã Adelaide, tá bom? Marquinhos está aí? Tá entrando aqui, pastor, rapidinho. Ah, tá. Ele tá Desculpa. chegando. Rosângela Pereira também chegou, entrou. Aos pouco o pessoal está chegando. Não, mãe. Aqui é a transmissão. Oi, pastor, entrei, boa noite. Sim, boa noite aí, para quem não tinha falado com o Marquinho ainda. Então, Boa noite, irmãos. nós temos aqui o pedido de oração da Ilza, da irmã Adelaide, da irmã Rosita e da irmã Marilene, né? Pedindo pela saúde, pedindo pela família, que Deus esteja abençoando esses irmãos. O irmão Marquinhos pode orar nesse momento. Sim. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que o Senhor tem nos dado, por esse tempo que o Senhor tem nos sustentado, Deus. Amém, Senhor. Cada um em nossos lares, com as nossas dificuldades, com os nossos dilemas, mas certo que o Senhor tem cuidado de nós com um carinho tão especial, Pai. Amém. Ó Deus, nesse tempo agora, te entregamos, ó Deus, o pedido das tuas servas, que te pedem pelas seus familiares, que pedem, ó Deus, pela sua saúde, a irmã Daílza, a irmã Marilene, a irmã Roseta. Ó Pai, abençoe tuas servas, abençoe, Deus, as suas famílias, seus filhos, ó Deus, seus familiares. Ó Pai, que a tua graça, que o teu amor, ó Deus, sejam abundantes na vida das tuas servas, e que, ó Pai, elas continuem firmes, ó Deus, confiando, crendo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de cada uma delas, ó Deus, que o Senhor está no controle da vida deles, ó Pai. O Senhor está no controle das nossas vidas. Amém. Ó Pai, muito obrigado pelo teu amor em nossas vidas, obrigado, Deus, pelos outros irmãos que estão nos acompanhando agora ao vivo, através desse aplicativo. Ó Pai, as pessoas que irão nos assistir, que estão nos assistindo, ó Pai, que de igual forma eles possam desfrutar da tua graça, do teu amor, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa fortalecer a cada um de nós, ó Deus, Amém. nesse tempo,
que nós possamos desfrutar, ó Deus, do teu amor e da tua presença em nossas vidas. Em nome santo de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Amém, Deus. Amém, Senhor, amém. Amém. Que bom, né? Como é bom orarmos juntos, né? Cada um no seu canto, na sua casa, falarmos com Deus. Vamos ouvir mais 3 pedidos de oração? Eu quero pedir oração, pastor. A irmã Darleia. Não, Rosângela, desculpa. Eu quero pedir pela minha filha Gabriela, que começou a trabalhar hoje. Vai indo para Niterói agora todo dia, que Deus possa estar guardando ela. E quero pedir pela minha família em geral. Eu trabalho o dia inteiro na rua e está muito exposto, né? Segurança, está muito exposto. Mas que Deus possa, até agora, Deus guardou e vai continuar guardando. Que Deus possa guardar minha família, em nome de Jesus. Amém. Outro pedido, irmãos? Eu também gostaria de pedir. Posso? Aqui onde está o canto. Não estou ouvindo direito. Cíntia. Posso? Meu pedido? Pode sim. Eu pedi pela minha mãe, né? Que está com 84 anos, e essa semana, na segunda-feira, saiu da cama, está com uns probleminhas lá de dores. Deus possa estar abençoando a minha velhinha. Amém. O nome dela mesmo? Sebastiana. Sebastiana. Outro pedido de oração? A irmã Nelly colocou um pedido de oração, né, irmã Nelly? Agora, eu. A irmã Nelly colocou um pedido de oração lá no grupo da igreja de oração, né? Está me ouvindo, irmã Nelly? Tem que abrir o microfone. Irmã Nelly, não estamos ouvindo a irmã. Não estamos ouvindo a irmã, não. Ela está falando, a gente não está ouvindo. O microfone dela está fechado. Irmã, abre o microfone. Pode. Conseguimos. Quero também, pastor. Estava tentando ouvir a irmã Nelly. Nós não ouvimos a irmã. Está fechado seu microfone. Mas é com outra pessoa que ele está falando. Quem quer fazer outro pedido é a irmã Marilene. Outro pedido, Dailza? Pode fazer. Pastor, eu queria pedir, pastor, pela Nicinha, porque o celular dela não entra, então eu queria fazer um pedido pela Nicinha. Ela pediu que estivéssemos orando por ela, porque ela anda muito deprimida com esse problema. Sim. E pedir para a saúde da Sandra. Sim, vamos orar pela irmã Nicinha e pela irmã Sandra. Irmã Marilene, tem outro pedido aí também? Olha só, eu vou fazer o meu pedido especial, porque antes foi da minha mãe. Isso, pode fazer. O meu é pelo meu genro, que voltou a trabalhar, e trabalha em Niterói também, esse itinerário, e ele é uma pessoa do grupo de risco, mas ele teve que voltar a trabalhar. E agradecer a Deus, porque Deus também me restaurou a saúde, fiquei 2 meses doente. Então, é um agradecimento a Deus. Amém. Amém. Vamos ter outra oração, então? Sim. Depois eu faço o meu pedido. Sim, agora vai ficar para a próxima rodada, pode ser? Pode. Tivemos o pedido do Sebastião, o pedido da irmã Dailza e o pedido da irmã Marilene. Nós vamos orar. E o meu, pastor? Sim, da irmã Rosângela. Vamos orar, então, pedir à irmã Dailza que esteja orando por esses pedidos todos. Sim, pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Pai querido, por este dia que o Senhor nos deu,
Nós somos gratos, Senhor, pela tua proteção, pela tua guarda, Senhor. Sabemos, Deus, que o Senhor está cuidando de todos nós, Senhor. Deus amado, Deus querido, estamos passando por momentos muito difíceis, Senhor, mas sentimos a tua presença nos sustentar. Pai, eu quero entregar este grupo, Senhor, que está participando desse culto hoje, que o Senhor esteja com a sua mão de poder sobre a vida de todos, Senhor. Amém. Também quero entregar, Senhor, a nossa igreja, Senhor, cada irmão, Senhor, mesmo aqueles que não têm condições de participar, como meu irmão Dirley, a Nicinha e tantos outros, Senhor, que o Senhor estenda a sua mão de poder sobre a vida de cada um, que o Senhor esteja sustentando, Pai. Também te peço, meu Deus, por aqueles que saem para trabalhar todos os dias, que têm a necessidade de sair de casa. Meu Deus, coloque a sua mão de poder sobre a vida de peço pelo meu filho, pela minha filha, que sai todos os dias, principalmente pela minha filha Ana Paula, que é da área de saúde, que o Senhor esteja guardando e protegendo ela, não só ela, meu Pai, mas todos da área da saúde, porque a gente sabe do momento difíceis que eles estão passando, Pai. É verdade. Pai, também eu quero entregar o pedido que foi feito agora, do irmão Sebastião, que pede pela sua mãozinha. Deus amado, Deus querido, que o Senhor esteja guardando a vida dela, sustentando nesse momento, Senhor. Amém. O Senhor esteja também guardando a vida do Sebastião, a vida da Lília, da sua filhinha. Deus, há quantos teus anjos ao redor deles. Também a irmã Marilene, que agradece a Deus pela sua recuperação. Deus amado, Deus querido, que o Senhor estenda sua mão de poder sobre a vida dela, sempre cuidando da tua serva, Senhor. Deus querido, Deus amado, também eu quero te pedir pela irmã Rosângela, onde ela pede pela sua filha, que sai todos os dias para trabalhar. Deus, que o Senhor esteja guardando, protegendo. Nós sabemos da dificuldade que é, Senhor, para sair todos os dias para trabalhar neste momento. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor está com a sua mão de poder sobre a vida de cada um, Senhor. Amém. Deus querido, eu quero entregar também nesse momento a vida da Nicinha, Senhor. Ó Deus, olha por ela, Senhor. A serva, sustentando o lar dela, sustentando a vida do seu esposo, Deus. Ó Deus, dê entendimento, Nicinha, que o Senhor esteja tirando esse momento tão difícil, tão deprimido, Deus. Guarda ela, guarda, Senhor. Também eu quero pedir pela Sandra, também, onde ela pediu a oração, que se encontra deprimido com esse problema que ela a tua serva, pedindo o teu guarda ela, Senhor. Querido, nós somos agradecidos aqui, Senhor. Amém. Também quero pegar, ó Deus querido, a vida do nosso pastor, Senhor, que tanto tem lutado para transmitir, Senhor, esse culto para nós. Quem está responsável também, a irmã Evelyn, a irmã Camila, ó Deus querido. Guarda ele, Senhor. Sobre a vida de cada um, sobre os seus familiares, Senhor. Abençoa o nosso bairro, Senhor. Abençoa o nosso país, Senhor. Repreenda, meu Deus, em nome de Jesus, essa doença que tanto mal tem feito à população, meu Deus. Nós estamos em ti, nós estamos em, por isso estamos de pé, sustentados por ti. Eu faço essa oração em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Eu vi que o Nando chegou por aí. Cadê o Nando? Hein? Ele parece que tinha pedido permissão para entrar. Cadê você, Nando? Estou vendo na telinha, não. Tem mais algum pedido de oração, irmãos? Pastor. Eu tenho. Irmã Eneli agora. Sim, pastor. Está ouvindo, pastor? Seu microfone estava fechado aquela hora, a gente não estava ouvindo nada, tá? Desculpa.
Pastor, tudo bem, pastor, eu que tinha que ter ligado e não estava entendendo. Pastor, eu quero pedir oração pelo meu primo Jadilson, que está acordando aos poucos, mas continua precisando de que o rim dele volte a funcionar, né, para que ele possa estar bem e voltar para casa, se for a vontade do Senhor. E quero pedir por Tiago, que a gente esteve orando por ele durante um bom tempo. Ontem ele passou mal e voltou de novo, né, para o hospital e ele está com um tumor no cérebro e vão examinar também para ver, né, se é benigno ou não, que a gente possa estar intercedendo em oração por eles e pela família. E são todos de uma família só, quer dizer, está todo mundo muito apreensivo. Quero pedir em oração também pela Gabriela, que Gabriela tem 6 meses e está com a Covid, pela Rayane também, que está com a Covid, e pela Andréia, todos 3 com Covid, que o Senhor possa estar restaurando a saúde deles. Amém. Há outro motivo de oração, irmãos? Eu, pastor. Sim. Pode apresentar. Pastor? Sim. Eu peço oração pela minha família, que Deus esteja abençoando, nós possamos também passar essa pandemia que a gente está passando, que isso seja que acabe logo, que a gente não aguenta mais isso, que possa Deus estar abençoando cada um de nós. Sim, irmã Darleia, vamos estar orando. Mais um pedido de oração? Pastor Francisco está aí online ainda? Sim, pastor. Pastor Francisco, vamos aproveitar a presença do irmão conosco, que nos alegra muito. Pedir ao irmão que faça a oração por esses 2 motivos, da irmã Eneli e da irmã Darleia. Deus esteja abençoando a vida das suas servas, suas famílias, e dando saúde, dando direção. Que o Tiago e o Jadilson, né? Sim. Deus esteja recuperando a saúde deles também. Vamos colocar diante do Senhor esses motivos de oração, pastor Francisco. Se o irmão tiver algum motivo que quiser apresentar para nós orarmos também, pode apresentar. Peço que os irmãos sempre estejam lembrando, né, de orar pela minha vida, pela minha família, pelo ministério, né, que Deus continue abençoando grandemente. Tem sido dias de grandes desafios lá no Catarina, e pastorear dentro de uma comunidade é muito, muito complicado. Então sempre orem para que a vontade do Senhor se faça em nossas vidas. Eu peço desculpa porque não está aparecendo a minha foto e o meu telefone está com a câmera ruim, não abre a câmera, o aplicativo, então só aparece o F aí, tá bom? Mas vamos orar, né, pedindo ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, mesmo longe um dos outros fisicamente, Deus, mas estamos ligados ao Pai espiritualmente, Deus, e agora através desse novo canal, Senhor. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, nesse período tão difícil. Nós temos a tecnologia, Deus, para poder nos manter uns aos outros. E Deus, como é bom, Pai, poder ouvir dos nossos queridos irmãos, orando, fazendo seus pedidos. Deus, ter esse momento de comunhão aqui. Pai, quero, Deus, nessa hora colocar diante do Senhor o Jadilson, o Tiago, Deus. Tome, ó Deus, ele em suas mãos, ó Pai, esteja restabelecendo a sua saúde, Deus, em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma, Deus, colocamos todos aqueles que estão no leito hospitalar, ó Deus, acometido por esta doença ou outra enfermidade, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar, ó Pai, visitando cada um nesse momento, Deus. Amém, Senhor. Pai, eu peço também pelo seja abençoando a família, o que ela fez, ó Pai, tome cada um em suas mãos, Senhor Deus. Amém. Quero colocar diante do Senhor, Deus, todos aqueles que estão retornando às suas atividades externas de trabalho, Deus. Pai, proteja cada um em nome de Jesus, Pai. Pai, que
que esse vírus, que essa doença não possa alcançar, ó Deus, as famílias de nossa igreja, Deus. Amém, Se alcançar, uma pronta recuperação em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Um número gigantesco de curados, Pai. Glória, Senhor. Pedimos ao Pai. Continue abençoando o pastor Roberto, conduzindo ele nessa reunião e iluminando ele, que seja com a mensagem, Pai, que será pregada que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. A irmã Ione também acabou de chegar. Boa noite, irmã Ione. Os irmãos têm algum outro motivo de oração para a gente incluir? Senão nós vamos ouvir um solo. Nossa convidada especial dessa noite vai estar cantando, louvando ao Senhor. Então nós vamos ouvir esse solo. Vai, Camila, vai ser apresentado neste momento. Só um momentinho, gente, que a tecnologia aqui ajuda a gente. Levou açúcar. Meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta das faz da espera mãe de filho, restaura do ferido, e dilata o amor do coração. Que não fica cego, que a tudo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, e fará o impossível pra você, e fará o impossível pra Amém.
Amém. Deus do impossível. Linda música. Obrigado, Evelyn. Glória a Deus. Olha, os outros irmãos que queiram cantar, a gente vai estar escalando aí nas próximas semanas, tá? Agora eu estou vendo uma coisa aqui muito legal, hein? Uma Camila Rodrigues já é muito bom, mas aqui eu estou vendo duas. Aí, Marquinhos. Hein? Vai por duas? Uma vale por duas? É. Muito legal isso, duplicando aí a imagem. Duas transmissões. Não sei se algum outro irmão tem algum motivo de oração para apresentar. Senão, a gente vai cantar juntos agora, todo mundo. Vamos cantar o hino 395, porque eu sei que ele foi cantado outro dia na IBD, mas ele tem tudo a ver com o texto de Tiago, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tem tudo a ver com o texto de Tiago. Você está com o seu inário aí, ou pelo celular também, não sei, o celular está na transmissão, né? Fica difícil ver as duas coisas. Mas esse hino fala que Cristo satisfaz. O estudo de Tiago de hoje, ele vai estar combatendo o mau uso das riquezas, né? São várias advertências contra as pessoas que usam a sua riqueza para oprimir os outros. Mas aqui o hino 395, ele começa dizendo: riquezas não preciso ter, mas sim celeste. Então, esse hino está exatamente de acordo com o que Tiago ensina na sua carta, que nós vamos estar estudando daqui a pouquinho. Tá bom? Dá para cantar? Tá todo mundo aí? Eu sei que tem aquele negócio, vocês sabem que tem um negócio que se chama delay, né? Um delayzinho às vezes, quando a gente fala, demora um segundinho para chegar a voz. Talvez não fique tão harmonioso, mas eu espero que dê para a gente cantar junto, tá? Vamos lá, nossa ministra de música aí. Vamos lá? Já tá. Riqueza não precisa ter, mas querida nem falta para ver para mim, já tem a paz de mim, até que seja
Amém. Amém. Acho que valeu a experiência, né? Como eu disse, não ficou bem harmonioso, né? Porque o delay atrapalha um pouquinho, né? Mas a gente vai continuar louvando ao Senhor em outras oportunidades, né? E se os irmãos quiserem fazer um solo aí, me falem, tá? A gente coloca aí nos próximos cultos. Eu quero. Por favor. Tá bem? Hoje não. Bom, agora... Quero fazer solo. Não sei se os irmãos vão conseguir todos ao mesmo tempo, né? Mas seria bom que a gente fechasse o microfone. Também acho. Porque talvez nesse momento, a gente, devido ao estudo da palavra, seria bom que só eu falasse, né? Também acho. Fechar. Fechando. Eu não sei fechar. Aperta onde? Irmã, você vai clicar na sua foto, aí vai aparecer um ícone do microfone. Você aperta nele até ele ficar vermelho. Sim, vai entender dessa forma. Certo? Então, eu vou ler aqui em Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6, que diz o seguinte: E agora, vós ricos, chorai e pranteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão ruídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário que fraudulosamente retivestes aos trabalhadores, que ceifaram os vossos campos, clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações no dia da matança, e ordenastes e matastes o justo, ele não vos resiste. Irmãos, esse texto de Tiago, ele é tremendo, porque ele faz uma denúncia muito séria. Já naquele tempo, aliás, em toda a história da humanidade, né, mas naquele tempo de Tiago, ele via isso, como eu já disse para os irmãos, Tiago ele era muito observador. E é curioso a gente observar, Tiago aqui ele não está falando só para os incrédulos, até porque a carta dele ela é dirigida aos crentes, aos cristãos. Então, assim, a gente fica um pouco abismado de que talvez entre os próprios cristãos houvessem pessoas que não estivessem fazendo bom uso dos seus recursos, dos recursos que Deus colocou em suas mãos. A questão da riqueza, né, dos bens materiais, do dinheiro, sempre foi motivo de disputa, de guerras, sempre foi motivo de desavença entre as pessoas, de crimes, de violência. Então, o poder aquisitivo, o possuir muitas riquezas, bens materiais, sempre trouxe junto um desejo de outras pessoas de usurparem, de roubarem, de sequestrarem, de tomarem posse. Não é? Desde o início da humanidade, por causa do pecado, um querendo passar o outro para trás, um querendo ficar com aquilo que não lhe pertence. A prova disso é que a própria lei de Moisés veio por limites, dizendo não roubarás, não furtarás, não cobiçarás aquilo que é do teu próximo. Enfim, Deus mostrou que essa atitude, essa ganância pelos bens materiais, ela corrompe, ela destrói, ela mata realmente. Quantas e quantas pessoas
tem perdido a vida por causa da ganância de outros. E Tiago aqui está denunciando. Só que ele está falando aqui especificamente para as pessoas que usavam mal os recursos que Deus colocava em suas mãos. Ele está denunciando essas pessoas. Pelo menos 3 advertências, no geral, né? Claro que se a gente for esmiuçar mais, a gente vai encontrar outras. Mas, de um modo geral, Tiago está fazendo denúncia, fazendo advertência sobre 3 atitudes em relação às riquezas que as pessoas tinham no passado. O bem e o dinheiro, eles não são um mal em si mesmos, mas o mau uso deles é que fazem deles um mal. A riqueza não é demoníaca, assim como a pobreza não é uma virtude teologal. Ou seja, a riqueza e a pobreza são circunstâncias da vida e elas não interferem diretamente na nossa relação com Deus. Pelo contrário, vai interferir à medida que o ser humano se valer dessas coisas para agir em relação a Deus, em relação ao próximo. A moralidade ou a imoralidade de qualquer bem é um valor apenas humano. É um valor apenas humano, ou seja, é o ser humano que dá valor a determinadas coisas e aí torna aquela coisa, aquele bem, algo moral ou imoral. O uso que ele faz dos seus bens, do dinheiro. Por exemplo, Paulo, mesmo quando condena a questão do dinheiro, ele fala que ele se torna até mesmo um deus, né, porque avareza, idolatria, né, a pessoa avarenta que ela ama demais o dinheiro, os bens materiais, torna-se uma pessoa idólatra, porque o dinheiro passa a ser um deus. Jesus mesmo denunciou isso quando falou que nós não podemos servir a 2 senhores, a Deus e as riquezas. Mas aqui, a gente vê Paulo falando que não é que o dinheiro seja o mal, a raiz de todos os males. Ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si, ele pode ser um bem. O dinheiro em si, quando você ganha honestamente o seu trabalho, ele sustenta a sua família, compra o alimento, compra o agasalho, compra o lugar para morar, enfim, ele é uma bênção. Agora, quando a pessoa ama o dinheiro e coloca o dinheiro acima de outras pessoas, até mesmo da família e até mesmo de Deus, então isso se torna um dano terrível para a vida dessa pessoa. Bem, havia uma ideia no passado de que as pessoas que eram muito ricas eram muito abençoadas por Deus. E de fato são, né? Porque Deus deu saúde, Deus deu inteligência para as pessoas saberem negociar, trabalhar, né? Então, vem de Deus, as boas dádivas, o próprio Tiago diz isso, toda boa dádiva vem do alto, vem do Pai das luzes. Só que algumas pessoas interpretavam que aquele que não era rico não tinha bênção de Deus. Aí está errado, essa interpretação está errada. Porque o pobre, mesmo na sua pobreza, ele pode ser rico da graça de Deus. Na sua simplicidade, ele pode ser uma pessoa que agrada o coração de Deus. Então, não é a riqueza que vai dar valor ao ser humano. Pelo contrário, é a sua humildade diante de Deus. E mesmo uma pessoa rica pode também ser humilde, no momento em que ela não se valha da sua riqueza para ser alguém. Então, havia muitas pessoas que tinham uma interpretação equivocada, a ponto de os discípulos mesmo, quando Jesus falou com aquele jovem rico, que ele tinha que vender tudo, dar aos pobres e segui-lo, a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e se retirou triste, e Jesus então vai dizer o seguinte, quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. Aí Jesus fala aquela frase célebre, né? Que é mais fácil
passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos perguntam: Senhor, se é dessa forma, então quem pode ser salvo? Eles achavam, poxa, se o rico, que é uma pessoa abençoada, né, imaginando dessa forma, que é uma pessoa que está, de certa maneira, de bem com Deus para ser rico, não pode entrar no reino dos céus, então ninguém mais entra. Só que Jesus ensina que não é pela riqueza, não é pelo dinheiro, não é pelas suas posses que se entra no reino dos céus. Ele diz que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Bem, Tiago diz, ele faz advertência, a primeira delas está nos versículos de 1 a 3. Ele fala que as consequências do mau uso dos bens. Ele diz aqui que os ricos estarão chorando. E agora, vós ricos, chorai e pranteai. Ele está chamando a atenção deles porque a riqueza deles, na verdade, se tornou um laço na vida deles. E iria trazer, talvez não o que eles estavam vivendo, que podia estar vivendo regaladamente, mas trariam no futuro para as suas vidas muita tristeza e muito choro. Então, Tiago usa esses termos fortes, pesados, talvez para que eles pudessem colocar a mão na consciência e entender qual deveria ser a atitude deles para com as riquezas. E Tiago acrescenta, por causa das desgraças que vos sobrevirão, ou seja, o choro e o pranto serão por causa das consequências da vida deles. O versículo 2, ele diz assim, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão corridas pela traça. A riqueza no passado, ela era tida em possuir terras, gado, né? Plantações, às vezes uma casa, não é? As casas não eram assim tão bem construídas como em todos os lugares, né? Às vezes algumas eram mais rústicas, mas uma das coisas que eles investiam a sua riqueza era em roupas. É curioso, eu estava meditando sobre isso. O mundo de hoje também vive muito isso, né? A roupa de marca, são as lojas, as grifes. E naquele tempo as pessoas também se preocupavam com as roupas caras. Faz lembrar Sansão, por exemplo, no acordo que ele faz, ele com os filisteus, ele diz que vai pagar 30 peças de roupas. A gente vê que alguns acordos que eram feitos com pessoas que iam para uma guerra para conquistar ou para tentar vencer um inimigo, muitas vezes a paga era em roupas. Então, as roupas mais caras eram tidas como troféus, muitas vezes, como um bem valioso. E faz lembrar, por exemplo, Jesus, quando foi levado à cruz, os próprios soldados disputavam por sortes as roupas de Jesus, o manto de Jesus, o vestido de Jesus, que ele ganhou, que foram doados para ele e que eram caríssimos, eram tecidos muito bons. Então, eles disputavam ali na sorte quem é que ia ficar com aquelas roupas. Então, era uma forma também deles investirem o seu dinheiro. E por isso que ele fala que as vossas vestes estão roídas pela traça. A roupa era guardada, a traça ia lá e comia. O verso 3 fala que o ouro e a prata estão enferrujados. É curioso, porque o ouro e prata não ficam enferrujados. O enferrujado aqui, a ferrugem aqui, é um sentido simbólico, figurado. Da corrupção, mas não da corrupção da ferrugem em si, mas do mal que traz.
junto com aquele ouro e com aquela prata. Diz aqui, para vocês terem uma ideia de como que a linguagem é figurada, que essa ferrugem dará testemunho contra vós e devorará as vossas carnes como fogo. A gente não conhece ferrugem que devora carne, não é? Então você vê que a palavra ferrugem aí está sendo usada no sentido figurado. Está mostrando a corrupção que a riqueza traz na vida do ser humano. Isso de dizer que vai devorar a carne, a ideia é de corrupção. É o mau uso da riqueza, usar a riqueza apenas para o seu próprio benefício, nunca se importar em fazer com que aquele valor, aquele dinheiro seja produtivo, que abençoe a vida de outras pessoas, que seja investido em alguma coisa. A gente aqui não tem muito esse costume, esse hábito, né? Estados Unidos é um país capitalista por excelência, né? E há mais de 200 anos, quando começou a surgir a industrialização nos Estados Unidos, as pessoas já eram incentivadas a pegar o dinheirinho que tinha e colocar em ações de empresas. No Brasil, por exemplo, quem é que investe em ações? Não há essa cultura no Brasil, de pessoas de poucas posses, né, ou que tenha fazer um pezinho de meia, de investir. Então, esse tipo de investimento, lá naquela época, alguns deram errado, é claro, nem todas as empresas foram para frente, mas era uma forma de várias pessoas se juntarem as suas economias e colocar uma fábrica para funcionar e dar emprego a várias pessoas. Então, era uma forma de utilizar o bem material em benefício da sociedade, em benefício de outras pessoas, de gerar emprego, gerar renda para outras pessoas. Infelizmente, hoje em dia, muita gente não pensa nisso. Até muitos empresários, às vezes, preferem deixar o dinheiro rendendo no banco do que gerar emprego. Teria condições, o mundo hoje teria condições de gerar milhares de empregos, milhões de empregos. O ministro da Economia tem falado isso aí, que existe um plano, não sei quando é que eles vão lançar esse plano, se esse plano vai sair do papel, de que vários empresários podem, através de um plano aí que foi elaborado, gerar milhões de empregos para os brasileiros. Porque o dinheiro existe. O problema é que, às vezes, ele fica guardado em certos lugares e não há aquela preocupação de fazer esse dinheiro gerar renda. Por isso que Tiago está denunciando as pessoas que são gananciosas desse jeito, as pessoas que não se preocupam em fazer com que o seu dinheiro abençoe a sociedade, não só através do pagamento de impostos, mas até mesmo na área produtiva, fazendo com que novos empregos surjam, plantações, enfim, indústrias que possam beneficiar a sociedade. Tiago está mostrando para essas pessoas, olha, vocês vão receber de volta tudo isso que vocês estão plantando. Vocês vão colher e vocês vão chorar amargamente. Jesus mostra muito isso na parábola do rico, né? Aquele homem que a sua propriedade prosperou muito, está lá em Lucas 12, versos 13 a 21, e que produziu em abundância, os seus celeiros não suportavam, ele mandou derribar os celeiros, construiu outros maiores, aí guardou toda a sua produção, e aí disse, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou descansar. Alma, come, bebe, folga, regala-te, você tem em depósito muitos bens. Aí a gente vira nessa parábola e diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Então, Jesus mostra que uma pessoa assim é uma pessoa insensata. Só pensa em acumular e não pensa em abençoar. Só pensa em si, não pensa também no semelhante. Então, a ferrugem dará testemunho. Faz lembrar também, no verso 4 aqui,
o que aconteceu com Caim e Abel. Caim matou Abel. O verso 4 diz aqui que o salário que fraudulentamente retiveste dos trabalhadores que ceifaram nossos campos, clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, mostra que esse clamor do campo, da pessoa que é explorada, da pessoa que é até mesmo sacrificada para que o outro ganhe mais, né? A vida dessa pessoa, muitas vezes, vai à míngua. A gente vê aí em indústrias gigantescas, como a Vale, essas pessoas que morreram, e muitas que estão aí em situação de perigo, que moram na beira aí daqueles reservatórios de minério, né, de restos de minério, e aquilo pode romper a qualquer momento. E eles estão propagando na televisão, dizendo que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas a gente vê que a população pobre está lá sofrendo, está à míngua. Tem gente que até hoje não recebeu a sua indenização, porque eles brigam na justiça para tirar tudo que a pessoa tem direito, para pagar o mínimo possível. Empresas do Brasil mesmo, por exemplo, que retêm. A gente tem irmãos na igreja que passou essa dificuldade, querer se aposentar e não podia se aposentar, porque a empresa roubou o dinheiro do INSS dele, ou seja, descontava do empregado, mas não pagava o INSS. E aí o que aconteceu? A pessoa, quando foi dar entrada no INSS, não tinha o tempo recolhido. Nós temos irmãos que passou por essa situação, né? Ficar aí 5 anos, 7 anos, 10 anos esperando para se aposentar, porque a empresa se apropriou dos recursos que deveriam ser para a sua aposentadoria. E é muito complicado. São milhares e milhares e milhares de casos, e entra na justiça, e nem sempre a justiça, às vezes, é favorável. Muitas vezes existem questões que favorecem mais a empresa do que ao funcionário. Então, são aquelas pessoas que fazem o quê? Da riqueza uma exploração. É a segunda advertência que Tiago traz aqui nesse texto. A riqueza não deve vir da exploração e não deve explorar o trabalhador. A lei de Moisés já previa isso, lá em Levítico 19:13, que diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Tiago está dizendo aqui que eles retiveram o salário do trabalhador, ficaram com o salário do trabalhador, não pagaram. A lei dizia que a diária tinha que ser paga diariamente. A gente sabe que hoje em dia alguns trabalhadores trabalham pela diária, mas recebem no final da semana. Alguns são assalariados, recebem mensal, mas recebem. O que não pode acontecer é da pessoa chegar no dia do pagamento e não ter pagamento. Já pensou? Que coisa! E quantos que estão aí no desemprego? Quantos que estão aí passando dificuldades por causa de problemas gerados por aqueles que têm condições? Sem contar uma outra coisa que acontece muito no Brasil, não sei em outros países, mas é aquela empresa que está passando por dificuldades e eles armam um esquema de tal maneira que todos os bens da empresa são retirados antes de ser decretada a falência. Então, conseguem retirar tudo que a empresa tem de valor e deixa a empresa falir, aí os empregados vão para a justiça, aí não tem mais nada para dividir com eles. Há casos que a justiça consegue, às vezes, fazer com que seja desfeitos negócios, enfim, conseguem tomar à força de volta esses bens. Mas muitos, a maioria deles, a coisa acontece e ninguém faz nada. E o empregado fica mesmo sem ter como receber os seus direitos. Tiago está denunciando isso. A lei de Moisés já proibia isso.
E, finalmente, Tiago denuncia os corações que se deleitavam no prazer enquanto matavam o trabalhador. Olha só, ele diz uma coisa aqui gravíssima. Ele diz aqui, deliciosamente, está no verso 5, vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevaste os vossos corações no dia da matança. Irmãos, esse versículo é terrível. É como se dissesse assim: enquanto eles estavam folgando e bebendo, os seus empregados estavam morrendo no trabalho. Ou morrendo lá por não ter os seus direitos. É aquele prazer de desfrutar a riqueza com sangue nas mãos. Com sangue nas mãos. O pastor Exaltino, no seu livro, quando ele comenta essa parte, ele diz que, fazendo uma pesquisa no Velho Testamento, às vezes, a gente percebe que Deus ficava muito chateado com a idolatria, né? Se é um pecado que ofendia muito a Deus, era a idolatria, quando o povo adorava outros deuses. Mas ele começou a fazer um estudo mais detalhado do Velho Testamento, e ele começou a perceber quanto que os profetas denunciavam os maus tratos e a violência contra o pobre e o trabalhador. É curioso isso. Parece até, se a gente for mal comparar, né, se fosse uma ideologia, né, dessas que existem por aí, às vezes voltadas para as questões trabalhistas, né, não tem nada a ver com marxismo, comunismo, nada disso não. Mas os profetas denunciavam o fato dos reis, dos proprietários de terra, não darem a mínima para os órfãos, para as viúvas, para os empregados, que muitas vezes davam o seu sangue para produzir a riqueza e não recebiam nada em troca. Ele aqui diz no verso 6, condenastes e matastes o justo. Interessante, porque os ricos naquele tempo, e muitos hoje em dia também, se preocupam, por exemplo, se a indústria dele polui e mata. Eu não sei se os irmãos já viram algumas reportagens de pessoas que trabalharam em mineração, alguns tipos de minério, de rocha, aquecimento e outras coisas mais, assim desse tipo, mármore, granito e outras coisas mais, todo tipo de minério, né? Ferro, alumínio, tudo isso. Não sei se os irmãos já repararam que essas substâncias, elas lançam no ar uma poeira. E as cidades que muitas vezes têm essas minerações, toda a população sofre de problemas pulmonares. Há um grande índice de câncer de pulmão e a margem, né, de vida que essas pessoas alcançam é mais baixo que o restante da população. Muito mais baixo. Mas essas empresas se tornam poderosas, riquíssimas, e a população morre. Alguns, às vezes, entram na justiça para ter seus direitos de internação, de tratamento médico, e a empresa, às vezes, não está nem aí. Ele vai morrer à míngua. Aquela causa na justiça dele, ele nem vai ver, às vezes. Se alguém ver, vai ser os seus herdeiros. Então, diz aqui que eles condenavam e matavam outros. Infelizmente, a exploração do pobre hoje no mundo ainda é muito grande. Eu creio que isso que Tiago diz aqui precisa, de fato, ser sempre falado, alertado, e, de alguma forma, a sociedade tem que tomar consciência disso, porque a mão de Deus vai pesar sobre todos eles.
Esse texto de Tiago é uma denúncia, mas também é uma profecia de que eles vão colher tudo que eles plantaram. Nós, cristãos, jamais devemos ter atitudes como essas. A gente sabe de muitos cristãos que, às vezes, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, crescem, não é? Conseguem, né, ter condições de vida, melhoram o seu padrão de vida. Então, nós, como cristãos, não podemos tratar, às vezes, o empregado, a pessoa que trabalha para nós, dessa forma como esses ricos que Tiago denuncia que tratavam. Não podemos ter essa visão ansiosa, exploradora, não é? E até mesmo assassina, porque eles não se importavam. Se aquelas pessoas que eram exploradas morriam, arranjavam outro para colocar no lugar, não se importavam. E Tiago, então, está denunciando isso, que Deus não se agrada de nada disso e que essas pessoas vão receber a recompensa dos seus feitos. Amém? Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e que a gente possa tirar do nosso coração todo tipo de ganância e que a gente possa ter uma atitude de respeito e de valorização, né? Se a gente tem alguém que trabalha com nós, uma pessoa que de alguma forma nos ajuda, que a gente possa pagar aquilo que foi errado, que a gente possa pagar aquilo que é de direito, que a gente não fique dando ganância ou explorando o trabalho alheio, né? Pelo contrário, que nós como cristãos possamos agir com justiça, porque Deus não deixa passar em branco. Deus não vai deixar passar em branco atitudes como essa. Amém? Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Estamos chegando ao final da nossa transmissão. Não sei, nós tivemos algumas pessoas que chegaram depois. O Leonardo chegou depois, a irmã Ione também. Eu queria dar a palavra a eles. Se quiserem abrir o microfone agora, pode abrir o microfone para a gente encerrar. Vamos nos despedir, nós vamos orar mais uma vez. Pode abrir o microfone agora. E podem dar uma palavra, uma saudação aí, um a cada um aí. Quem quer começar? Boa noite abençoada para todos. Amém, irmã Marlene. Deus abençoe, irmã. Irmã Ione. Irmã Rosita. Quem mais? Leonardo, fala aí, Leonardo. Pastor Francisco. Palavra abençoada, muito boa, muito bom ter participado com vocês. Uma noite abençoada aí para todos. Bom. Volte sempre, a casa é sua. Amém. Quem mais? Amém. Saudade de todos. Saudade. Vocês acharam que valeu a pena? Podemos continuar assim? Sim. Acharam que valeu a pena? Podemos continuar? Sim, vamos aumentar o grupo. Muito bom. Vamos divulgar aí para o pessoal, para participar, mais gente aí. Tomara que a minha tela aqui fique cheia de carinha. Obrigada. De vocês também, né? Você. Obrigado, Rosinha. Solo, tá? Obrigado, Evelyn, pelo solo. Amém, gente. Fica com Deus, vocês. Adelaide, Oswaldo, boa noite, Deus abençoe. Boa noite, pastor, boa noite. Boa noite, pastor. Muito bom. Culto abençoado, por restante semana muito boa na parte de Deus. Léo, tá na escuta, Léo? Para todos. Para todo mundo. Fala aí, Léo, seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado. Abre ele aí. Está aparecendo aí no celular.
Abre aí, Léo, seu microfone. Tá ligado, não? Agora eu vi. Agora vi. Muito bom participar. Eu pedi a você que encerrando, se você dá uma palavra aí e pode fazer ação encerrando o culto. Tá bom. Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Que bom. É bom participar com os irmãos desse culto, aprender um pouco mais da palavra de Deus. E vamos orar, né? Vamos com Deus por essa oportunidade que Deus concede. Oremos. Todos os dias nós queremos agradecer ao Senhor mais um dia de vida, agradecer ao Senhor, a Deus, porque a tecnologia tem nos ajudado a rever os irmãos. Muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas, o Senhor tem cuidado, tem abençoado. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, assim como ouvimos na mensagem, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos justos com aquilo com as pessoas que nós tratamos, com as pessoas que estão empregadas, que não possamos, ó Deus, usar, por exemplo, dessa situação que estamos vivendo, ó Pai, para usurpar as pessoas ou para tratar coisas e não cumprirmos, ou tratarmos de um valor menor. Pai, nos ajude a sermos justos, a sermos honestos, a sermos sinceros, a sermos cristãos, porque isso agrada ao seu coração. Muito obrigado, Deus, por todos os vida de cada um deles. Veio do nosso pastor Roberto, trouxe essa palavra que é abençoada, que o Senhor usou mais uma vez para o céu. Muito obrigado. Uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, Sebastião. Boa noite, irmã Rosângela. Boa noite, pastor. Torione. Boa noite a Boa noite, todos. Camila, Marquinhos. Para todos os Tchau, irmãos. gente. Boa noite, querido. Amém. Deus abençoe. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Boa noite, Daílza. Tchau. 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 Tchau, boa noite. Boa noite.